daquilo que pode fazer mal à população, aquilo que está trabalhando em geral hoje, né, o efeito estufa, o aquecimento global, e ver algumas implicações, ver o que a química tem a ver com isso, ver um pouquinho da interface da química com outras ciências, porque como eu te disse na semana passada, Enem não tem caixinhas fechadas exatamente de conhecimento, né? A química não fala com a biologia, que não fala com a geografia. Muitas vezes os conhecimentos são comunicantes, né? Você tem conteúdos que vão de um lado para outro, e você consegue, com a sua experiência, com o conhecimento de uma outra ciência, de repente responder uma questão de química. Então a gente vai começar a ver isso e de repente trazer umas questões legais para você trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar hoje na aula? Inicialmente eu quero que você dê uma olhada nessa tirinha que foi preparada para você, dá uma olhada nela, né, seu momento de descontração, o início da aula descontraído, e vai pensando aí o que é efeito estufa. E aí, gostou da tirinha? Certamente você conseguiu entender aí qual o propósito dos caras em querer fazer tudo que não é indicado, tudo que você vê no noticiário como sendo não indicado, para aumentar as consequências do efeito estufa, né? Beleza. Mas você conseguiu responder nesse tempinho aí que a gente deu o que é efeito estufa? Você consegue entender o que é efeito estufa? Vamos pensar o seguinte, eu quero primeiro que você pense no que é uma estufa. Uma estufa, se você olhar direitinho e pensar bem, né? Botânica, né? Estufa é um local fechado, normalmente coberto com vidro, climatizado, com paredes e telhados ali de vidro, que tem essa arquitetura montada para que a luz entre, haja um aquecimento daquele ambiente e o calor não saia todo dali, para que se mantenha uma temperatura adequada. Normalmente tem umas janelas que deixam o ar sair para manter uma temperatura adequada, para manter plantas, flores, ou seja, o que estiver sendo cultivado ali, aquecido. Então, pensando que estufa é isso, né? O que mantém a Terra como uma estufa? Né? Já que a Terra não tem um telhado de vidro, não tem paredes de vidro, o que é capaz de manter essa estufa? Né? Eu estava conversando um pouquinho antes da aula com o professor Augusto, ele falou que o efeito estufa é como se fosse o cobertor da Terra, né? Para não deixar o calor sair. Perfeito isso, né? A gente tem que ter uma estrutura, algo que mantenha o calor na Terra. E a gente pensa na composição da atmosfera. Como é que é a atmosfera da Terra? Ela é composta por uma série de gases, e esses gases são capazes de deixar entrar radiação, e essa radiação pode causar o aquecimento, só que parte dos gases que estão na atmosfera consegue refletir um certo comprimento de onda, consegue refletir os raios infravermelhos. O certo seria entrar luz visível e entrar muito pouco de infravermelho e ser refletido para a atmosfera por alguns gases aí. Só que a presença de gases de efeito estufa, não estou dizendo que isso seja ruim, hein? A presença de alguns gases na atmosfera faz com que essa luz infravermelha seja absorvida por eles e depois tanto refletida quanto passada para dentro da Terra novamente. Então pensa nisso que eu te falei, pensa nessa metáfora que eu dei aí de o efeito estufa é como se fosse o cobertor da Terra. Eu quero que você pare agora, durante 2 minutinhos, se reúne aí se você está em sala com seus colegas e começa a discutir se o efeito estufa é algo benéfico e algo maléfico. Você vai parar, junta aí com o seu grupo e se você acha que é só maléfico, tenta explicar por quê, tenta dar razões. Se você acha que o efeito estufa pode ter alguma manifestação benéfica, também tenta dar razões. É o momento de você discutir com o pessoal aí e chegar a alguma conclusão, já que eu estou te explicando que o efeito estufa é aquele que mantém o calor em torno da Terra e mantendo esse calor, ele propicia uma faixa de temperatura mais ou menos controlada. Então para agora e pergunta aí com seus amigos, pergunta para quem está em volta de você durante 2 minutinhos se o efeito estufa é necessariamente maléfico ou se em alguma proporção ele pode ser desejável. Daqui a 2 minutos a gente volta a conversar.
E aí, pessoal, acho que vocês chegaram provavelmente a uma conclusão de que o efeito estufa não é necessariamente algo maléfico. Eu quero, a partir de uma pergunta, chegar agora a uma provocação com você, a uma comparação. Eu pus agora aí no slide para vocês duas fotos aí, foto da Terra, foto de Marte. E por que eu quero fazer essa breve comparação? A Terra e Marte têm efeitos estufas diferentes. Ou vou te dizer ainda, outros planetas, cada um deles possui o seu efeito estufa desde que possuam uma atmosfera. A gente sabe que na Terra existe condição de vida, existe condição de existir, crescer vida, porque aqui existe água, temperatura controlada, né? A gente tem amplitudes de temperatura que não são muito grandes. E isso propicia o crescimento de uma série de formas de vida diferentes. A atmosfera terrestre, que tem uma determinada composição, consegue manter aqui calor suficiente para manter a vida durante bastante tempo. Se a gente for pensar na atmosfera de Marte, por isso eu botei aquela outra gravura ali, a atmosfera de Marte tem a composição semelhante em termos de alguns gases, né? Tem alguns gases que estão nas duas atmosferas, só que ela é muito mais rarefeita. E por ser rarefeita, ela possui uma quantidade menor de moléculas, ela é menos densa, por consequência, consegue reter menos o calor. Por isso, Marte é um planeta mais frio, não só porque ele está mais distante do Sol do que a gente, mas porque ele também não tem uma atmosfera que permita essa manutenção do calor aí. Marte tem a face voltada para o Sol normalmente quente e a face fora do Sol bastante fria. E eu vou te dizer, por pura curiosidade, se a gente for pensar em Vênus, Vênus tem uma atmosfera extremamente mais densa que a Terra. E por ser muito mais densa, o efeito estufa em Vênus é absurdamente maior. Vênus, apesar de estar numa distância média do Sol considerável, ele tem temperaturas de até 465 graus na sua superfície. Por quê? Porque ali existe um efeito estufa muito intenso. Existem muitas moléculas, por exemplo, de CO2, que conseguem manter o calor ali naquela atmosfera em torno daquele planeta. Então, quando eu falo de efeito estufa, eu estou falando de um fenômeno natural antes de tudo. É um efeito que mantém a temperatura na Terra. Existe sim o problema de repente, você ter uma intensificação desse efeito. E é disso que a gente quer tratar. É disso que a gente quer tirar um ponto de vista e a partir dele propor soluções ou propor interferências sociais e tecnológicas, e é o tema da nossa aula. Antes disso, eu quero que você dê uma olhadinha numa questão. Deixei um exercício aí para você, a gente vai parar durante 4 minutos, vou deixar você ler o exercício, avaliar as alternativas e eu volto e discuto com você. Perfeito? Então, daqui a pouquinho a gente volta.
Então, meus amigos, o que vocês acharam da questão? De certa forma, tranquila, né? Uma leitura cuidadosa pode te levar à resposta exata. Você não precisa nem saber de química para essa. Eu quero que você pense no fenômeno como um todo. Vamos voltar ao enunciado e analisar aí as nossas alternativas. Então, o que diz a questão para nós? Confirmada pelos cientistas e já sentida pela população mundial, a mudança climática global hoje é o principal desafio socioambiental a ser enfrentado pela humanidade. Mudança climática é o nome que se dá ao conjunto de alterações nas condições do clima da Terra, pelo acúmulo de 6 tipos de gases na atmosfera, sendo os principais o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano, CH4, emitidos em quantidade excessiva através da queima de combustíveis, carvão e petróleo, e do uso inadequado do solo. Suponha que, ao invés de superaquecimento, o planeta sofresse uma queda de temperatura, resfriando-se como numa era glacial. Nesse caso, vamos ver uma por uma e ver o que funciona aí. Primeiro, se o país não sofresse, se a Terra, não sofresse superaquecimento, mais uma queda abrupta de temperatura, né, a camada de geleiras, bem como o nível do mar diminuiria. Você espera que se o planeta fique mais frio, você não vai esperar que as geleiras diminuam, você vai esperar que elas aumentem, né? Isso aqui, ó, quebra a sua alternativa. Tudo bem, o nível do mar provavelmente poderia diminuir, porque com a formação das geleiras você vai ter água sendo retirada do mar para formar essas geleiras e parte daquilo que está submerso talvez aparecesse. Perfeito. Letra B. As geleiras aumentariam. Perfeito. Acarretando alterações no relevo do continente, como eu falei, né, poderia ter retração do mar, alterações no relevo do continente e no nível do mar. Beleza, já achei qual é a alternativa correta, letra B. Vamos ver porque as outras estão erradas, né? Letra C, o equilíbrio do clima do planeta seria restabelecido, uma vez que ele está em processo de aquecimento. Não, a questão já parte do pressuposto que ele se resfriasse como uma era glacial. Até que isso se restabelecesse, que houvesse uma outra mudança climática significativa, não era tempo que a gente pudesse observar o equilíbrio sendo restabelecido. Letra D, a fauna e a flora das regiões próximas ao Círculo Polar Ártico e Antártico nada sofreriam com a glaciação. Isso aí também, né, qualquer alteração climática vai mudar o ecossistema que estiver em estudo. E na letra E, os centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem prejuízo à população humana e ao seu desenvolvimento. Gente, pensa comigo, se você está pensando que pode haver retração do mar, que pode aparecer parte de continente que hoje está submerso e que as geleiras aumentam, se elas aumentam, de repente elas não aumentam só para cima, elas podem se expandir também, né? Existem teorias que dizem que se você tivesse uma queda de temperatura média no mundo de, sei lá, uns 10 graus, as geleiras na América do Norte poderiam avançar e chegar até Nova York, de repente, e no sul subir até a Argentina. Então você vai mudar centros urbanos. Você imagina você não ter mais Nova York porque ela está submersa em gelo, né? Seria estranho. Não ter mais Buenos Aires porque está imerso em gelo, né? Destino favorito dos brasileiros nos últimos anos, não existiria mais. Você muda o centro urbano, muda o desenvolvimento da população, obviamente. Então a nossa resposta correta é a letra B, perdão. Então a gente vai ao que é o problema efetivamente, né? O problema não é o efeito estufa, mas é a sua intensificação, a exacerbação do efeito estufa, né? Por que ocorre essa intensificação? Porque ele pode ficar nocivo para nós, né? O problema do efeito estufa está no fato de que alguns gases da atmosfera absorvem parte da radiação infravermelha que seria refletida, que deveria ser refletida. Essa atmosfera que é composta por gases possui alguns componentes que não só refletem a radiação infravermelha, mas absorvem. E nisso que absorvem, acabam tendo maior energia molecular, elas ganham vibração, elas ganham movimento, elas absorvem essa energia. E ao absorver energia, é normal que depois de um tempo essas moléculas emitam novamente essa energia. E ao emitir energia, em vez de toda a radiação infravermelha voltar para o espaço, parte e volta para o espaço, parte e vem para a Terra. E se você tem mais energia sendo trazido para o planeta, você tem maior temperatura do ambiente, né? Retornar ao planeta
né, trazer energia para dentro do planeta significa agitar as moléculas da atmosfera que estão aqui, por consequência, aumentar a temperatura. E é esse o grande problema. A presença desses componentes na atmosfera pode fazer com que esse efeito estufa seja intensificado ou diminuído. Depende da proporção desses componentes, depende do quanto a gente é capaz de gerar de componentes que sejam gases de efeito estufa. Perfeito? Então eu quero que a gente comece a dar uma olhadinha e analisar exatamente quais são esses componentes, quem é que contribui para esse aumento do efeito estufa. Né? Então, a gente já acabou de dizer lá no início que o efeito estufa é um efeito natural, né? E que se deve à presença de gases na atmosfera. Vapor d'água, sim, vapor d'água tem efeito estufa porque ele absorve infravermelho e de repente pode mandar para a Terra também. E além disso, outros gases que são aqueles que a gente presta atenção de forma especial. CO2, gás carbônico, o metano, CH4, o N2O, que é o óxido nitroso, os CF6, que são chamados de clorofluorcarbonos ou clorofluorcarbonetos, né? E o SF6, que é o hexafluoreto de enxofre. E aí o legal é que a gente pode parar um pouquinho agora e dar uma olhadinha nesses componentes aí, nesses 5 componentes e aprender um pouquinho mais sobre eles. O primeiro que a gente vai ver é o próprio CO2. Por que eu começo pelo CO2? Porque ele é tido como o principal vilão do efeito estufa. É o gás que contribui com maior proporção para a intensificação do efeito estufa que a gente tem observado hoje, né? Vamos pensar um pouquinho só na química. Eu trouxe informações que não são exatamente da química dele, mas é só para você lembrar, né? A gente está numa aula interdisciplinar, mas eu quero puxar um pouco a brasa para minha sardinha e falar um pouco da química do CO2. Se você lembra, CO2 é uma molécula linear, né? Eu tenho um carbono central e 2 oxigênios nas suas laterais. Uma molécula linear com 2 ligações duplas, ligações essas que são ligações covalentes polares, mas que em função da sua geometria é uma molécula apolar. Isso aí não tem nada a ver com a nossa aula, mas eu quero te lembrar um pouquinho da química da coisa e deixar mais, né, aproveitar o nosso tempo para relembrar coisas que podem aparecer na sua prova. E aí vamos entender, volta no slide comigo e ver por que o CO2 pode ser um problema para nós, né? Apontado como grande vilão da exacerbação do efeito estufa, já que sua presença na atmosfera decorre em grande parte de atividades humanas. A gente até tem produção de CO2, né? Se você pensar direitinho, a gente produz CO2 durante a respiração, as plantas captam CO2, mas também produzem porque também respiram, só que o aumento do teor de CO2 na atmosfera decorre de atividades humanas, decorre de queima de combustíveis fósseis em especial. Se a gente pensar em derivados de petróleo, em gás natural, em carvão, todos esses têm como produto CO2, né? E por isso você está cada vez mais com teores de CO2 maiores na atmosfera. Olha o parágrafo seguinte. Na atmosfera atual, o teor de CO2 oscila em torno de 365 mililitros por metro cúbico, né? Mililitros em cada 1000 litros de ar. Parece pouquinho. Só que, tempos atrás, esse teor era muito menor e a gente tem observado uma tendência ao crescimento em função do aumento de uso de combustíveis fósseis, né? Quanto maior é o uso de combustíveis fósseis, maior vai ser o teor de CO2 na atmosfera. A gente pode até pensar ou começar a visualizar que existem tecnologias alternativas para a obtenção de energia, né, que não são os combustíveis fósseis. Mas se você olhar a matriz energética mundial atualmente, ela tem ainda projeções de crescimento do uso de combustíveis fósseis. A demanda por petróleo no mundo continua sendo crescente. Aí você pensa, pô, e o carvão que é super poluente, né? A própria extração do carvão pode poluir. Queimar carvão gera CO2 pra caramba. O carvão também tem tido uma demanda crescente. Você vê a China crescendo no ritmo que vem crescendo, ou que vinha crescendo nos últimos anos, tem consumido cada vez mais carvão. E carvão é basicamente uma fonte de carbono. Carbono esse que, quando queimado, para gerar energia, dá origem a CO2.
né? Isso eu estou falando só do CO2. Eu posso até depois voltar em outros poluentes, mas estou falando só do CO2. O CO2, quanto mais nós usarmos de combustíveis fósseis, mais CO2 estará presente na atmosfera. Então, pensando à frente, né, se existe uma projeção de que a demanda por combustíveis fósseis vai crescendo ainda nos próximos anos, a gente vai ter diretamente um volume de CO2 que vai crescendo ano a ano e sendo jogado. Esse teor de 365 mililitros por metro cúbico tende a crescer ano a ano. Volta comigo no slide. Anualmente, cerca de 2.650 bilhões de toneladas de CO2 são lançadas na atmosfera. Volume esse que cresce ano a ano. Na verdade, a gente está se referindo até aí em massa. Como o tempo médio de residência do CO2 na atmosfera é de cerca de 100 anos, a estabilização ou mesmo a diminuição do teor atmosférico desse gás requer diminuição significativa em sua emissão. Então, o que esse parágrafo traz para a gente, né? Se você pensa que um gás vai para a atmosfera, ele não fica ali armazenado para o resto da eternidade, né? Ele fica ali e tem um tempo de residência, ele pode ser transformado em outra espécie, ele pode voltar à Terra de outra maneira. Na verdade, a gente chama de tempo de residência o tempo médio que uma molécula reside em algum sistema. Nesse caso, quando eu falo de atmosfera, é o tempo médio que uma molécula de CO2 sobrevive na atmosfera. Então, o tempo médio de uma molécula de CO2 na atmosfera é de aproximadamente 100 anos. Se a cada ano eu estou jogando mais CO2 na atmosfera e essas moléculas que são ali jogadas permanecem em média 100 anos ali, a tendência é que vá acumulando esse CO2 com o passar do tempo. Se o tempo de residência fosse baixinho, eu poderia jogar muito que muitas moléculas sairiam da atmosfera com baixos tempos de residência. Um tempo de residência elevado, o que quer dizer para a gente? Isso é conteúdo de química? Isso é conteúdo de biologia? Isso é conteúdo de geografia? Não. Isso é leitura de texto. Interpretação de informações que são dadas a gente. Então, voltando, né? Grandes tempos de residência indicam que aquelas moléculas de poluentes vão estar durante muito tempo na atmosfera. Os seus efeitos serão sentidos durante muito tempo. Perfeito? Então, vamos olhar aí no slide o próximo poluente. O próximo é metano, CH4. Ele é o segundo gás estufa, ou gás de efeito estufa, como queira chamar, mais importante depois do CO2. Ele pode tanto advir de processos naturais quanto de processos antrópicos. Processos naturais existem, por exemplo, a digestão dos bovinos gera metano e eles liberam metano na eructação, vulgo arroto, né? Então eles liberam metano. Naturalmente, vão digerindo e produzindo metano. Processos naturais. Processos, muitas vezes, de degradação de lixo podem gerar metano também. A gente viu, por exemplo, nos aterros sanitários que havia produção de metano e a própria degradação da matéria orgânica. Só que processos antrópicos, processos com a ação do homem, também podem gerar metano. E esse gás metano, ele tem um potencial de armazenar, de absorver radiação infravermelha maior ainda do que o CO2. Disse que ele é o segundo maior, né? É o segundo maior causador do efeito estufa, ou da intensificação desse efeito, porque o seu teor também é menor na atmosfera. Mas ele também tem essa capacidade de reter o infravermelho e parte dessa energia ser emanada para a Terra. É o segundo maior causador dessa intensificação. Volta no slide comigo. Segundo parágrafo, continuação desse parágrafo. Geralmente, tem origem em depósitos ou em processos de extração e utilização de combustíveis fósseis ou na decomposição anaeróbia de substâncias orgânicas, em especial a celulose. Normalmente, quando uma empresa encontra uma jazida de petróleo, um reservatório de petróleo, não é só uma grande poça de petróleo que tem ali embaixo. Normalmente existe petróleo, água e uma capa de gás. Né? Gás natural é um também dos produtos formados lá na degradação da matéria orgânica, com alta temperatura, alta pressão. Aquilo também deu origem a gás natural. O processo que dá origem a petróleo também dá origem a gás natural. Gás natural está nesses reservatórios e a sua exploração tem que ser cuidadosa para que não vá para o ambiente, porque é um gás de efeito estufa. Além disso, seria um grande desperdício, porque o metano tem um excelente teor energético. Por isso ele é usado como gás natural, por isso ele é usado em outros fins
que justificam uma aplicação econômica. Então, vamos voltar no slide e ver a continuação aí. A gente tem, como o tempo médio de residência do metano na atmosfera é razoavelmente curto, cerca de 10 anos, a estabilização do seu teor requer a diminuição de somente 5% na sua emissão. Estima-se que essa emissão atinja um total de pelo menos 515 milhões de toneladas por ano. Então, olha a história que eu te falei, né? Aquele índice que é o tempo de residência. A gente tem um tempo menor. E por ter esse tempo menor de residência, você pode ter uma redução menos abrupta, uma redução menos significativa na sua emissão na atmosfera. A gente tem que uma redução de mais ou menos 5% no volume produzido hoje de metano já seria o suficiente para se alcançarem os objetivos traçados em protocolos ambientais e etc. Vamos para o gás seguinte, né? A gente tem depois o N2O, que é o óxido nitroso. E aí, mais uma vez, antes de voltar e ler o slide com você, de interpretar o slide com você, vamos fazer só uma observação sobre o óxido nitroso. Lembra que o nitrogênio, ele apresenta dois óxidos chamados óxidos ácidos, N2O3 e N2O5. O N2O3 é o anidrido nitroso, o N2O5 é o anidrido nítrico. Essas espécies, enquanto óxidos ácidos, enquanto anidridos, em contato com a água, dão origem a ácidos. Por isso a gente fala que em chuva ácida, a formação de óxidos do tipo NOx é capaz de gerar ácidos, intensificando chuvas ácidas. Beleza. Só que além desses dois óxidos ácidos, o nitrogênio tem dois óxidos neutros, e são NO e N2O. NO, óxido nítrico, N2O, óxido nitroso. Perfeito? Então vamos aí ao efeito do óxido nitroso na intensificação do efeito estufa. A sua origem pode ser natural, né, por conta de descargas elétricas que ocorrem na atmosfera. O próprio nitrogênio presente na atmosfera, junto com o oxigênio presente na atmosfera, sob a ação de descargas elétricas, são capazes de gerar N2O. Também é formado em reações fotoquímicas entre componentes de aerossóis, ou também são formados de forma antrópica, né, nos processos em que o homem tem ação. Na queima de carvão, porque o carvão pode ter resíduos de nitrogênio. Né, carvão, quando eu falo que é uma fonte fundamental de carbono, eu não estou dizendo que tem só carbono, existe carbono e alguns traços de outros elementos ali. Se tiver traços de nitrogênio, pode dar origem a N2O. Se esse carvão, quando foi formado, tiver traços de enxofre, pode dar origem a óxidos de enxofre. E por aí consecutivamente. Além disso, volta no slide comigo, também é formado nos motores à explosão e no uso de adubos nitrogenados. A taxa atual de incorporação de NO2 à atmosfera é de cerca de 5 milhões de toneladas por ano. Se a gente pensar em termos de volume, lá o CO2 estava na casa de bilhões de toneladas. O N2O está em taxa de milhões de toneladas. É bem menor, mas o seu efeito também é sensível. A gente vai olhar daqui um pouquinho qual é a proporção aí do efeito nele. Volta no slide. O teor de N2O na atmosfera tende a aumentar significativamente. Por que isso acontece? Porque o seu tempo de residência na atmosfera, olha aí o tempo de residência de novo, situa-se entre 120 e 175 anos. Então esse gás fica muito tempo na atmosfera. Mesmo a gente tendo uma pequena quantidade sendo lançada ano a ano, o seu aumento tende a ser contínuo, gradativo, ano a ano, porque esse gás fica na atmosfera durante 120 a 175 anos. Coisa pra caramba. Olha o seguinte agora, que era visto como um grande vilão de um outro processo ambiental que não o efeito estufa. São os clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos. Né? Deixa eu só te explicar, você que é uma pessoa que gosta de química e que está pegando agora os conhecimentos para interpretar o mundo inteiro, a gente lembra que quando a gente para estudar em química orgânica as funções orgânicas, a primeira função que a gente costuma estudar são os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Perfeito. A gente lembra que os hidrocarbonetos podem ser de cadeia aberta, de cadeia fechada, de cadeia linear ou normal, ou cadeia ramificada, podem ter duplas ou triplas ligações, ou não. Entre carbonos podem aparecer apenas ligações simples. Né? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Olha, hidrocarbonetos
carbonetos, hidrogênio e carbono. Esses compostos que a gente está falando agora são os clorofluorcarbonetos. São formados por átomos de cloro, de flúor, halogênios e carbono. Aqueles hidrogênios que estavam presentes nas moléculas dos hidrocarbonetos são todos substituídos por átomos de cloro ou de flúor. E esses átomos de cloro ou de flúor aumentam a reatividade desses compostos. Então vamos então ao slide para ler comigo o que está sendo dito aí. São produzidos principalmente para uso em compressores para refrigeração doméstica e para expansão de polímeros. A produção, uso e emissão desses gases diminuiu muito nos últimos anos em decorrência do Tratado de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, isso em 1987, e as revisões posteriores que ele teve. Então, durante muito tempo, o uso dos CF6, que são uma classe de moléculas, na verdade, o uso do CF6 era extremamente difundido, em especial em compressores de máquinas, né? E essa liberação de CF6 tinha uma grande influência sobre a camada de ozônio. Os CF6, por serem, como eu te disse, extremamente reativos, eram capazes de destruir as moléculas de ozônio. Os átomos que eram formados ali, ao reagirem com o ozônio, fazia com que ele se degradasse formando oxigênio em reações em cadeia, em reações que iam acontecendo continuamente, aumentando progressivamente o buraco na camada de ozônio. E aí, eu vou usar uma metáfora que eu aprendi agora há pouco também. Se o nosso efeito estufa era chamado de cobertor da Terra, o sundown da Terra, né, a proteção contra os raios ultravioletas da Terra é dada pela camada de ozônio. E fazer um buraco na camada de ozônio é como se você fosse à praia e deixasse um membro seu sem protetor solar. O pessoal que mora em região litorânea sabe que se você vai à praia e, por exemplo, gente, é bizarro você pensar nisso. Se você vai à praia, passa protetor solar no corpo inteiro e esquece de passar nas orelhas. Cara, são as orelhas, um órgão desse tamaninho, tá? Esquece de passar nas orelhas, imagina quando você chegar em casa, todo protegido e com as orelhas, então ficou com as orelhas vermelhas e queimando. Né? Aquilo ali sofreu a ação dos raios ultravioleta de uma forma excessiva. Então fazer um buraco na camada de ozônio significava deixar a Terra excessivamente exposta a raios ultravioleta. Esse processo de degradação da camada de ozônio tem sido vagarosamente revertido em função de acordos como esse, tratados lá na década de 80, né? E os CF6 deixaram de ser usados por conta dessas proibições ou por conta dessas restrições. Só que ainda existem usos que são exclusivos de CF6, eles ainda são, de certa maneira, liberados na atmosfera. Esses CF6, além de agirem na camada de ozônio, são capazes de aumentar o efeito estufa. Vamos então voltar para o slide e ver o restinho aí do que diz. Esses gases, cujo tempo médio de residência na atmosfera varia de 75 até 380 anos, por que esse intervalo tão grande de tempo, professor? Você deve estar pensando. Porque existem CF6 diferentes, né? CF6 chamados com numerações diferentes, por conta de quantidades de números de cloros, de flúor, por posição deles na molécula. Esses CF6, que constituem uma família, têm comportamentos distintos. Alguns têm tempo de residência menor, 75 anos, que é tempo pra caramba, e alguns tempo maior, de 380 anos. Segue comigo no texto. Esses gases, cujo tempo médio de residência na atmosfera varia de 75 até 380 anos, são potentes gases de efeito estufa. Uma molécula de CFC12, um exemplo dela, né, tem o mesmo impacto de cerca de 10.000 moléculas de CO2. Ou seja, eu preciso de um volume 10.000 vezes maior de CO2 para causar o mesmo impacto. Então, você tem que pensar, mesmo em pequenas quantidades, os CF6 são extremamente nocivos. E para a gente fechar os 5 agentes que a gente tem aí na nossa lista, tem o hexafluoreto de enxofre. Você provavelmente não deve ter ouvido falar ainda dessa molécula. De onde ela vem? É um gás inerte, não tóxico, usado como isolante em instalações elétricas, como geradores de alta tensão, disjuntores de alta capacidade em subestações blindadas, transformadores e cabos subterrâneos de alta tensão. É aí a hora que você para e pensa, tá de brincadeira, professor? Eu vou me preocupar com um gás que é inerte, que não é tóxico e que é usado em pouquíssimas aplicações, né? Tipo num gerador,
num transformador e tal, como isolante, para que eu vou me preocupar com isso? Segue no texto e você vai ver comigo qual é a preocupação que você tem que ter. A quantidade atualmente existente na atmosfera é pequena, beleza, ainda bem. No Brasil, a liberação de SF6 na atmosfera é da ordem de 2 toneladas por ano. Bem pouquinho, o CO2 era na ordem de bilhões de toneladas. Possui potencial estufa igual a cerca de 25 mil vezes o do CO2. Opa, já tem um potencial estufa bem maior do que o CO2, que é o nosso maior vilão. E tem tempo de vida médio na atmosfera, aquele tempo de residência que a gente chamou, na faixa de 880 a 3.200 anos. E seu consumo tem crescido a uma taxa de 7% ao ano. Gente, quando você lê isso, não estou querendo dizer que daqui a pouco a gente vai estar emitindo bilhões e bilhões de toneladas de SF6 para a atmosfera. Mas, mesmo tendo um consumo pequeno aqui no Brasil, essa taxa de crescimento mundial de 7% ao ano é uma taxa bastante significativa, né? Se eu digo para você que uma nação qualquer tem o seu PIB crescendo 7% ao ano, você está pensando, caraca, a nação está indo de vento e popa, está crescendo pra caramba. Então, o crescimento de 7% ao ano desse componente, do consumo desse componente, e por consequência da emissão do hexafluoreto de enxofre na atmosfera, pode trazer consequências a longo prazo, porque você vai cada vez mais acumulando, uma vez que o tempo de residência dele é altíssimo, pode chegar a 3.200 anos. Ele fica muito tempo na atmosfera. E aí, vou voltar nas minhas observações químicas. Você deve estar estranhando existir uma molécula como SF6, né? O enxofre é um ametal, o flúor é um ametal, eles se ligam, fazem ligação covalente, é óbvio, né? 2 ametais se ligam por ligação covalente. Mas por que existe um hexafluoreto, 6 átomos de flúor em volta do enxofre? O enxofre, como um elemento da família 6A no terceiro período, ele tem a sua configuração eletrônica da camada de valência terminada em 3s2, 3p4. Né? Isso aí você faria sozinho sem a minha explicação. 3s2, 3p4, porque ele está na família 16 e está no terceiro período. Todo elemento da família 16 termina a sua configuração eletrônica da camada de valência em p4. E aí como é que ele se liga a 6 átomos de enxofre? Ele completa assim o seu octeto quando faz 2 ligações, só que a gente lembra que o terceiro nível energético, né, ele tem subníveis do tipo S, subníveis do tipo P, e o enxofre especificamente tem subníveis do tipo D não preenchidos. Então ele pode usar esses subníveis D, esses orbitais do subnível D, para fazer uma expansão do octeto. É uma raridade? É. Né? Existem elementos que fazem uma expansão do octeto e conseguem formar moléculas em que a sua camada de valência possui mais do que 8 elétrons. Tá? Então, só para você não ficar espantado, existe sim SF6, que é o hexafluoreto de enxofre, assim como existe para o seu espanto o hexafluoreto de xenônio, um gás nobre que pode fazer ligações químicas e expandir o seu octeto também. Beleza? Então, já nesse mundo de informação que a gente conversou agora, esse monte de moléculas que a gente tem, talvez tenha aparecido alguma dúvida para você. Para aí com seus amigos, vê se você tem alguma dúvida, manda para a gente responder. E enquanto você está formulando isso, eu vou deixar uma questão para você, e aí você me diz, no final, se tem pergunta ou não. Antes da gente deixar a pergunta, eu quero que a gente só dê uma olhada na influência de cada um desses gases no efeito estufa. Como eu tinha te dito, o CO2 é o grande vilão da história. Ele contribui com 60% do efeito estufa hoje visto na Terra. E aí tinha também te falado que o segundo maior vilão era o metano. O metano contribui com 15%. Ó, olha aqui a fatia dele. O CF6 vem em seguida com 12%. O N2O em seguida com 5%, e aí você deve estar pensando, ué, cadê o hexafluoreto de enxofre que o professor parou até para explicar a tal da expansão do octeto? O volume dele é muito pequeno, por isso ele ainda não tem uma interferência mensurável. Ele é um componente a ser monitorado, para que a gente não deixe que a proporção dele cresça. E o próprio ozônio, aqui ó, o próprio ozônio que está lá na camada do nosso sundown da Terra, o próprio ozônio ele contribui com o efeito estufa, ele também é capaz de absorver radiação infravermelha e mandar um pouco para a Terra. Né? Não é por isso que a gente vai parar de ter ozônio aí, tá? Tudo bem? Então, vamos
seguir. Né? Eu deixo mais um exercício, 4 minutinhos para você, e daqui a pouco, quando a gente voltar, vai ver a questão e ver se tem alguma resposta, ou ver se tem alguma pergunta de vocês para a gente. Valeu? Então, meus amigos, o que acharam da questão? Também é outra questão de bastante análise, muito mais do que de conhecimentos acumulados e tal. Quero que você pare e pense sobre o problema. Vamos voltar no enunciado, analisar mais uma vez as alternativas. O enunciado diz o seguinte pra gente. Olha lá comigo lá o slide. As cidades industrializadas produzem grandes proporções
porções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica, e aí, meus amigos, eu vou te dizer, se você, como eu, está no Rio de Janeiro, você entende exatamente o que é uma ilha de calor. Ou então, o pessoal que está em São Paulo também entende que é uma ilha de calor. Essas áreas muito urbanizadas entendem perfeitamente esse conceito de ilha de calor, porque vivem, porque sentem isso, né? O efeito estufa é sensível para todo mundo. Só que essa coisa da cidade, cheia de concreto, cheia de asfalto, que absorve o calor e que devolve em forma de radiação térmica, é um negócio extremamente incômodo para nós. Vamos às alternativas então e ver qual delas é correta. O que diz a alternativa A? Espera-se que o consumo de energia elétrica diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas. Hein? O que isso tem a ver? Não entendi. Né? Não vai diminuir. A utilização de caldeiras não tem nenhuma relação com esse consumo de energia elétrica. Letra B. Espera-se que o consumo de energia elétrica aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa. Foi isso que a gente falou? Não, né? A gente falou que os gases do efeito estufa são capazes de absorver energia na forma de radiação infravermelha e que parte dessa energia volta refletida para o espaço, parte vem para a Terra e aumenta a temperatura do ambiente. Então, não ocorre bloqueio da luz do Sol. Letra C. O consumo de energia diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias. Espera aí, meus amigos, né? A gente vai continuar aquecendo a água para usar em indústrias. Isso não vai ter uma relação direta com o consumo de energia elétrica. A gente tem, sim, uma maior temperatura do ambiente. Letra D. Espera-se que o consumo de energia aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. E aí, meus amigos, é verdade. É só você pensar que calor demais, o que você mais quer? Ar-condicionado. Não só você, né? As indústrias também querem. Em qualquer ambiente, seja industrial, comercial, residencial, o calor está grande, todo mundo apela para o ar-condicionado. E a gente sabe que um dos maiores, na verdade, os aparelhos que resfriam ou que aquecem, né, normalmente tem grande potencial de consumir energia. Então, essa alternativa aqui é coerente para a gente. A energia elétrica tem um consumo aumentado porque existe uma necessidade crescente de refrigeração nas indústrias e residências. E aí no final, só para ver por que está errado, que diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Quem me dera nós usássemos de alguma maneira essa radiação térmica que é emitida. Beleza? Sei que tem pergunta de vocês para a gente, então vou parar, responder algumas perguntas e a gente volta para a nossa explicação no ritmo que estava, beleza? Então vamos à primeira pergunta, o que ela diz aí para a gente e de quem é. Quando você mandar sua pergunta, só não esquece, se identifica, diz de onde você é, para mandar um abraço para você, saber de onde é que vem, a gente saber isso tudo. Primeira pergunta é do Vitor Pereira Teixeira, de BH, do Colégio Ouro Preto. Abraço, Vitor, obrigado pela sua participação. Existe uma comunidade de cientistas que acredita que as alterações na temperatura global são consequência de um ciclo pelo qual a Terra passa de tempos em tempos. Uma era do gelo, uma de temperaturas elevadas, e outra que seria o intervalo entre as duas primeiras. Qual a sua opinião sobre isso? Excelente pergunta, Vitor, excelente mesmo. Na verdade, assim, eu não sou especialista em clima, não posso te dizer o que é de fato, até porque são teorias, e todas essas teorias podem confrontar umas com as outras, dependendo da interpretação que se dê a uma série de fatos que são coletados, né? Isso depende do método de análise, depende da teoria na qual esses fatos se baseiam. Eu realmente já ouvi falar nisso. Eu ouvi falar que existem ciclos e que esses ciclos se alternam. E ainda digo mais, eu já ouvi falar nessa teoria mostrando o seguinte, eu vou escrever aqui no cantinho e vou ver se você consegue acompanhar comigo. A temperatura, se a gente traçasse
um eixo de tempo e um eixo de temperatura, existem esses grandes ciclos, só que se a gente fosse dar um zoom em um período desse aqui, esse zoom poderia mostrar que não é um crescimento contínuo, existem pequenos momentos de subida e descida de temperatura global. Especula-se que a Terra hoje passe por um desses momentos de elevação de temperatura global. Então, por isso, né, essa comunidade de cientistas, ou esse grupo de cientistas, acredita que, apesar de a gente ter uma intensificação do efeito estufa por esses gases, isso é muito pequeno e não seria significativo em relação a esse processo que é natural, né? Esse processo natural que já está aumentando a temperatura da Terra sem a interferência dos gases de efeito estufa. Então, são sim opiniões contraditórias, mas que a gente tem que analisar da perspectiva do método científico, né? Cada um se apropria de dados e de teorias conforme a sua linha de pesquisa. Isso pode trazer, de repente, conclusões contraditórias, Vitor. É bom que você conheça as teorias, é bom que você saiba o que é afirmado, mas não necessariamente essas teorias descrevem a realidade, descrevem o que está acontecendo. Ainda mais quando fala em mudanças climáticas, que são mudanças globais, que são coisas que a gente não pode ter uma medida precisa, porque o tempo de medida também é muito longo. Ninguém vai estar vivo daqui a 1.500 anos para medir isso. São teorias, normalmente baseadas em equações super complexas, e aí o cara para estudar um período pequenininho dentro do grande período que é a evolução da Terra ao longo do tempo e como evoluir sua temperatura, o aquecimento ou resfriamento diante disso. Mas gostei muito da sua pergunta, valeu aí a participação e se quiser mais pergunta, acesse o sistema, manda pra gente mais uma pergunta. Sei que tem mais uma pergunta, vamos ver qual é a próxima? Vitória e Franciele do ASDR Cursos Preparatórios. Estamos bem confiantes nessa reta final. Suas aulas são super mega produtivas. Beijos. Obrigado, meninas. Beijos para vocês também. Fico feliz de vocês participarem. Para a gente, assim, é um super elogio trazer de vocês que vocês estão confiantes, né? Fico muito feliz de saber que vocês estão super confiantes. Beijo para vocês e continuem participando. Vamos continuar então aí na nossa explicação e daqui a pouco a gente volta com mais exercício e de repente mais perguntas de vocês também, se vocês mandarem. Vamos seguir aí. Hoje em dia a ação antropogênica tem feito com que a concentração de gases de efeito estufa aumente excessivamente. Aí que está o problema, né? Você tem um aumento excessivo de gases de efeito estufa na atmosfera. Por isso, a gente está, por essa nossa teoria, entendendo que aumente a temperatura da Terra e que vai trazer uma série de mudanças climáticas. O que eu quero propor para você agora, durante 2 minutinhos, você que está em sala com seus amigos, que você vai poder fazer. Volta na tirinha inicial, né? E vamos tentar explicar a ação dos personagens que estão envolvidos aí. Né? Por que eles fizeram aquelas atitudes lá no final, para que a época do biquíni começasse ainda mais cedo. Então, 2 minutinhos para você e a gente volta para tentar rever essa questão. Beleza?
E aí, eu acho que você conseguiu enxergar essa tirinha de uma maneira agora, de uma perspectiva um pouquinho diferente. Vamos voltar nela e ver as atitudes dos caras que estão ali e a gente vai tentar interpretar em função do que a gente estava vendo agora. Eu não sei se você está conseguindo ler direitinho aí, mas caso não, eu vou ler com você, né? Não sei como é que está aí a definição da imagem, eu tentei botar o maior possível. Né? São, na verdade, dois momentos, né? Na primeira linha, debaixo da terra, um filho pergunta: pai, o que causa o aquecimento global? Aí o pai responde: uma grande estufa. Ou seja, na verdade é só uma brincadeira com aquilo que a gente falou, né? A gente está envolto numa estufa e essa estufa, quanto mais retiver calor, maior vai ser a temperatura, maior vai ser o efeito de aquecimento global. Aí tem os três carinhas aqui no primeiro quadrinho, eles dizem o seguinte: um outro dia muito quente, o outro fala, o aquecimento global. E o outro, como sempre, né, aquela mobilização que não vai a lugar nenhum, diz, alguém deveria fazer alguma coisa. Chega a menina lá, biquíni e tal, estão na praia, de frente para a praia, e diz, oi pessoal, a temporada do biquíni começa mais cedo a cada ano. Olha isso aqui, ó, a temporada do biquíni começa mais cedo a cada ano, ou seja, a temperatura está se elevando a um nível tal que cada vez mais cedo fica quente, cada vez mais cedo começa a temporada do biquíni. Os caras olham para a menina, toda a sua cara de boa intenção, olha aqui, e o que eles começam a fazer? Né? Eles querem intensificar ainda mais o efeito estufa. Olha aqui, ó. Primeira atitude aqui que a gente está vendo. Queimada. Como é legal escrever com essa caneta, gente. Eu queria até que você entendesse que é queimada. Ficou um uzinho agora, ó. Essas queimadas aí, na verdade, não representam queimadas quaisquer. São queimadas de fontes de carbono. Queimada não só de pneus, mas queimada de combustíveis fósseis em geral. Então, você tem aqui lançamento de CO2 na atmosfera. Beleza? Então, a gente tem aqui lançamento de CO2 que intensifica, que aumenta o efeito estufa. Olha aqui outra atitude do cara aqui do meio, ó. Ele está usando aerosol. E quando ele está usando aerosol, na verdade, isso aqui pressupõe que ele esteja usando CF6. CF6, que a gente lembra que o consumo, a produção e, por consequência, a emissão deles foi diminuída desde o final da década de 80, porque eles foram substituídos pelos HCF6, por exemplo. E olha aqui para o terceiro cara. Eu espero que durante esse papo que você bateu com seus amigos aí sobre as causas ou as motivações do cara e o que eles estão fazendo efetivamente, que você tenha notado esse terceiro cara aqui, ó. Porque a queimada tá de cara, tá aqui no primeiro plano, você enxerga logo. O CFC, o cara tá tão saltitante ali porque quer ver a menina de biquíni mais cedo, que você também tá notando o cara ali com dois aerosóis ao mesmo tempo. Agora tem um terceiro aqui que está fazendo desmatamento. E aí, quando a gente está pensando em desmatamento, é um outro fator que pode ser agravante do efeito estufa. Antes da gente discutir o desmatamento efetivamente, que é o que eu quero daqui a pouquinho, eu sei que já o pessoal mandou mais perguntas, eu vou voltar nas perguntas antes da gente discutir o desmatamento e quais são os efeitos do desmatamento no efeito estufa. Beleza? Qual é a próxima pergunta que a gente tem? Vitor também de BH, valeu Vitor, sua outra pergunta, deixa eu ver o que você me pergunta aí. Os gases que causam o aumento do efeito estufa, os CF6, foram substituídos por lei sobre os gases substitutos. Qual o impacto desses no meio ambiente? Na verdade, Vitor, né, quando eu falei aqui, existe uma primeira substituição que foi por HCF6, que são hidroclorofluorcarbonos ou hidroclorofluorcarbonetos, que eles fazem o mesmo efeito naqueles motores em que são usados, só que eles têm um efeito estufa muito menor. Não é que não tenham. Eles têm um efeito estufa muito menos pronunciado. Então, ainda tem. Existem ainda outros gases, normalmente hidrocarbonetos, como butano, ciclopentano, e esses também são usados em pequenas quantidades e não necessariamente apresentam efeito estufa. Podem apresentar? Podem. Então, dependendo do tipo de gás substituto, se são HCF6, eu sei que eles têm efeito estufa em pequena proporção. Quanto aos outros, podem ter. Se a gente pensar por similaridade que o metano causa efeito estufa e é um hidrocarboneto de cadeia bem pequena,
né? De repente um butano, um ciclobutano, podem também absorver alguma coisa na faixa do infravermelho e de repente causar algum efeito, mas não garanto para você, até porque hoje eles são usados ainda em pequena proporção e talvez não sejam mensuráveis, talvez não sejam um fator de preocupação hoje pelo tempo de residência ou pelo potencial de efeito estufa mesmo, beleza? Espero também, mais uma vez, ter respondido a sua pergunta. Sei que tem mais uma pergunta, qual é? Pergunta do Evandro Cruz, da Escola de Ensino Médio de Formação Geral, ESEM, sobre o efeito estufa, dizendo que os gases absorvem parte dos raios infravermelhos, então seria errado dizer que esses gases são prejudiciais à camada de ozônio? Obrigado. Evandro, eu acho, assim, sua pergunta é legal, mas é legal a gente começar a diferenciar os fatores aí, os fenômenos ambientais, né? Tem a degradação da camada de ozônio uma coisa, o efeito estufa outra, e até se a gente parar a pensar, a chuva ácida é um outro fenômeno. Quando a gente fala que o ozônio absorve infravermelho, a gente tem que primeiro diferenciar o infravermelho do ultravioleta. A função fundamental da camada de ozônio na Terra é filtrar os raios ultravioleta, porque os raios ultravioleta têm a capacidade de causar mutações nas nossas células e de repente gerar câncer e tal, vai fazer um aquecimento maior porque passa mais raio para a Terra, beleza, né? Então a função fundamental é absorver ou reter o ultravioleta. O fato de o ozônio absorver também o infravermelho causa um efeito em outra coisa, que é no efeito estufa, né? Ele absorve o infravermelho, quando emitido novamente, quando essa radiação é emitida dessas moléculas de ozônio, ele emite parte para fora da Terra, parte para dentro e aumenta a temperatura. Então não existe necessariamente uma correlação entre o ozônio absorver infravermelho e ele ser nocivo à camada de ozônio. Né? O que é nocivo à camada de ozônio são as substâncias capazes de degradar essa camada, como os CF6, ou em muito menor proporção os HCF6. Né? Então, vamos tentar diferenciar os fenômenos, porque é muito comum a gente trazer na cabeça tudo junto, né? Efeito estufa, camada de ozônio, e de repente até chuva ácida vai no mesmo pacote. Não, pare e analisa de forma isolada quais são os fatores que afetam um, e daí chega à conclusão daquele outro. Os raios ultravioleta são filtrados sim pela camada de ozônio, só que independente desses raios ultravioleta, os raios infravermelhos, quando incidem sobre essa camada, também são absorvidos, e ao serem absorvidos, a energia que essas moléculas ganham vai ser transmitida tanto à atmosfera, né, para fora, quanto para dentro. Perfeito? Espero que esteja respondida a sua pergunta. Então vamos voltar aos nossos slides, porque eles vão mostrar a conclusão do que eu estava falando, né? A gente terminou o slide dizendo que a ação daquele último bonequinho lá que causa o desmatamento é algo que a gente tem que prestar atenção. Por que o desmatamento é um fator importante no efeito estufa, ou na intensificação desse efeito? Se a gente pensar que as plantas consomem CO2 na fotossíntese e com isso elas põem o carbono, né, que foi liberado de volta na forma de glicose, que vai gerar alimento para a gente tem que pensar que existe o ciclo do carbono que você aprendeu lá na biologia, né, que existe a gente que come, inspira e depois expira CO2. Esse CO2 que é liberado vai ser transformado em glicose novamente pela fotossíntese das plantas. Se você reduz a quantidade de plantas presentes, né, você reduz as florestas, você acaba tendo uma menor capacidade de captação do CO2, menor capacidade de transformação desse CO2 em glicose, menor captação do CO2 na atmosfera. Opa, se eu captar menos CO2 da atmosfera, o que vai acontecer? Ele vai se acumular mais. E se ele se acumula mais, como consequência, se intensifica também o efeito estufa. Então é necessário a gente parar e pensar que o desmatamento tem um efeito direto sobre a temperatura do planeta. Perfeito? Então, segue aí comigo. Preste atenção nessas gravuras que eu pus para você. E aí, diante daquilo que eu te disse, né, da história da queima de combustíveis fósseis, né, da nossa relação com o ambiente, com a nossa respiração, inspiração e expiração, e com o fato das florestas trazerem de volta o CO2 à forma orgânica, eu quero que você pare e pense, não vou nem parar para te dar tempo não, eu quero que a gente pare e pense qual é a diferença do CO2 produzido
por nós, quando nós estamos expirando. E aí eu estou botando alguém que está expirando pra caramba, aí o cara esbaforido. E do CO2 produzido quando a gente tem a exploração do petróleo e, por consequência, a transformação desse petróleo em derivados, derivados esses que podem ser queimados, a exploração do gás natural e a exploração do carvão mineral. Vamos parar e pensar? Imagine que a gente não usasse petróleo, tá? Não fosse o nosso energético fundamental. A gente se alimentaria, produziria CO2 na expiração, né? Você inspira, expira CO2. Esse CO2, todo que você expira, poderia ser transformado novamente em glicose pela fotossíntese das plantas. Poderia haver um equilíbrio entre aquilo que a gente expira e aquilo que volta como glicose. Aquilo que as florestas captam novamente de CO2. Só que, a partir do momento em que a gente usa combustíveis fósseis, esses combustíveis têm guardados, estão ali naquelas jazidas, naqueles reservatórios, muito carbono que está imobilizado. Esse carbono que está ali na forma de hidrocarbonetos, seja gás natural ou seja petróleo, eles normalmente são transformados em derivados. Alguns desses derivados dão origem a combustíveis, e a gente normalmente pensa em combustíveis porque é o mais imediato, né? Você pensa, a queima da gasolina pelos carros, a queima do diesel pelas frotas de caminhão, por exemplo, nos Estados Unidos, que usam muito diesel como combustível automotivo, você gera uma grande quantidade de CO2? Gera sim, é uma quantidade significativa. Agora tem um outro fator que a gente às vezes não dá atenção, é a própria produção de energia elétrica. A gente tem no Brasil uma matriz energética que é em grande parte hidrelétrica, né? Agora, eu estou parando para pensar agora numa usina termoelétrica. Você sabe como ela funciona? As usinas termoelétricas usam derivados de petróleo, né? Derivados que normalmente são uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia mais longa, de repente 15, 20, 25 átomos de carbono, essa mistura é chamada óleo combustível. Ou então usam gás natural, que também é um hidrocarboneto, né, ou uma mistura de hidrocarbonetos, 85% de metano e mais um pouquinho de etano, de repente propano e propeno, alguma coisa assim. Usam isso como combustível para poder essas moléculas sofrerem combustão e durante a combustão liberarem calor. E ao liberar calor, isso aquece a água passa do estado líquido para o vapor e esse vapor é capaz de girar uma turbina acoplada a um gerador e esse gerador vai, obviamente, pelo nome, né, gera energia elétrica. Então, muitas usinas hoje são usinas termoelétricas, podem ser termoelétricas a óleo combustível? Sim. Podem ser termoelétricas a gás natural? Sim. E termoelétricas a carvão, né? Carvão mineral, ele é uma fonte riquíssima de carbono. Por consequência, isso é visto como uma forma de a gente ter muita energia armazenada, né? Carvão é energia armazenada e ele é combustível de usinas termoelétricas. Essas usinas geram milhões e milhões e milhões de toneladas de CO2 a cada ano. E essas toneladas de CO2 são lançadas na atmosfera. Alguma com tratamento, pode ter algum tratamento também, mas é muito CO2 jogado na atmosfera. Se a gente pensa que o CO2 que é lançado na atmosfera deveria ser captado pelas florestas para ser transformado em glicose e virar alimento novamente, né? Espera aí, se eu começo a tirar carbono das reservas naturais, que está ali imobilizado, guardadinho, e trago esse carbono à atmosfera na forma de CO2, quando eu faço a combustão desses materiais, desses energéticos, eu estou começando a botar cada vez mais CO2 na atmosfera e talvez você não tenha floresta suficiente para captar isso tudo. Você vai causar, sim, um acúmulo de CO2 na atmosfera e esse acúmulo de CO2 acaba por intensificar o efeito estufa, acaba por aumentar a temperatura da Terra. E é esse o problema, essa é a grande diferença do que a gente viu ali no quadrinho, do menino respirando ali, né? O que a gente expira, a natureza dá conta de trazer de volta. Agora, todo esse carbono que estava imobilizado nas reservas, seja de petróleo, de gás ou de carvão, todo esse carbono vai para a atmosfera na forma de CO2 e nem sempre ele é captado novamente. Beleza? Então eu quero que a gente comece a pensar nas intervenções, né? Dá uma olhadinha aí. Antes da gente pensar nas intervenções, quais são as consequências sensíveis do efeito estufa? Isso aí, meus amigos, você deve estar já
careca de saber, até mais do que eu, que já estou perdendo todos os meus cabelos, deve estar careca de saber quais são as consequências sensíveis do efeito estufa. Vem comigo aqui no slide. A gente já falou do primeiro, derretimento das geleiras. Aumentando a temperatura global, a gente vai ter o derretimento sim das geleiras e, por consequência, o aumento do nível dos mares. Esse aumento do nível dos mares pode mudar a condição de vida, em especial nas cidades litorâneas. Esse aumento de água no estado líquido pode mudar o regime das chuvas e provocar cada vez mais tempestades. E isso também muda toda a estrutura de uma sociedade, porque se você tem tempestades mais constantes, você tem que estar com a população preparada para isso. E aí a gente, mais uma vez, interfaceando a biologia. A gente sabe que temperaturas mais elevadas favorecem a proliferação de insetos vetores de algumas doenças. E aí, o óbvio, né, cada vez mais a temperatura elevada. Você tem ondas de calor excessivo que podem trazer uma série de problemas à sociedade, né? A gente vê, quando a sociedade não está preparada para ondas de calor, qual é a consequência disso. Se você pensar nos noticiários dos últimos 5 anos, a gente vai vendo que os Estados Unidos estão com verões cada vez mais agressivos, invernos também, né? Esses extremos de temperatura podem causar uma série de malefícios à saúde e à estrutura social também. E aí, dá uma olhadinha na pergunta que eu deixei para você. O que podemos fazer para minimizar os efeitos indesejáveis do efeito estufa? Isso aí é coisa para você parar e pensar rápido, né? O que você pode fazer para minimizar esses efeitos indesejáveis, né? As consequências indesejáveis do efeito estufa? Primeira coisa que a gente pode fazer é reflorestamento, né? Deixa essa gravura imensa para você lembrar. Reflorestamento é necessário porque quanto mais árvores, maior a capacidade de recaptar o CO2, de trazer o CO2 da forma inorgânica à forma orgânica novamente. Menos CO2 na atmosfera, menor intensificação do efeito estufa. Beleza, achei uma aqui, ó. Segunda, reciclagem. Ué, por que reciclagem é algo importante? Porque você minimiza o uso de recursos energéticos. Reciclar é uma forma de você minimizar o uso de recursos, minimizar o uso de água, minimizar o uso de energia, inclusive. Se eu uso menos energia, é porque eu estou requerendo menos calor, menos eletricidade, de repente, menor uso daquelas usinas termoelétricas ou mesmo das hidrelétricas, e tudo isso tem um consumo de combustíveis que podem ser combustíveis fósseis, aquilo que a gente não quer. Outro fator que eu botei aqui para você, o uso consciente do transporte, né? Não vou falar só uma coisa ou outra, vou falar uso consciente do transporte, em alguns casos pode ser substituição do transporte movido a combustíveis fósseis por transporte movido a tração humana, bicicleta, por exemplo. Né? Você mora perto do trabalho, vai para o trabalho de bicicleta, beleza, está fazendo um pouquinho aí nessa história. Adoraria morar bem pertinho do trabalho para ir de bicicleta e voltar todo dia, porque aí eu não usaria meu carro, não consumiria gasolina e diminuiria a demanda por gasolina no Brasil. Se eu faço isso numa cidade grande e uma série de outras pessoas conseguem fazer isso também, você vai ter uma redução da demanda, uma redução do consumo de gasolina. Se eu pensar direitinho, pode parecer uma atividade isolada, só minha, né? Eu vou lá, faço isso e ninguém vai notar. Agora, se eu faço, o meu vizinho faz, de repente o meu bairro está fazendo, a galera começa a fazer em grande proporção, vai ter que necessariamente, inclusive, ter uma reestruturação da cidade para que acomode as bicicletas, para que tenha o trânsito organizado e tal, aquela coisa funcione. Cidades grandes vão ter, então, que se adaptar para poder ter esse uso consciente de veículos não movidos a combustível fóssil. Ou então, outra coisa que é mais simples ainda, que eu deixei aqui do outro lado da gravurinha para você, é o uso de transportes coletivos, né, como o metrô, por exemplo. Né? Metrôs, trens, eles transportam uma quantidade muito maior de pessoas com um gasto energético menor do que se cada uma delas usasse o seu carro. Então, se você olhar direitinho, algumas dessas alternativas elas estão diretamente ligadas a um fator principal, que é redução do consumo de combustíveis fósseis. A gente tem que pensar em alternativas para o uso desse combustível fóssil, porque se eu não uso combustíveis fósseis, eu deixo de jogar CO2 na atmosfera e aí eu tenho uma diminuição
do efeito estufa, uma diminuição desse aumento de temperatura causado por esses gases que são lançados na atmosfera. Tranquilo, gente? Então, eu acho que a gente pode parar agora e fazer mais um exercício. Dou para você mais uns 4 minutinhos para você discutir com o pessoal, para você achar e fazer o julgamento das alternativas e a gente volta para discutir a questão. Beleza? Então, meus queridos, o que acharam da questão? Ela é relativamente tranquila, a gente falou, inclusive, sobre o tópico dessa questão aí. Volta comigo no enunciado para a gente poder fazer a análise das alternativas. Questão do Enem de 2011, né? De acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela ONU para a Agricultura e Alimentação, pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que a do setor de transporte.
A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de... Se você conseguiu ler essa tirinha, eu acho ela até legal, né? Tipo assim, uma das poucas tirinhas que eu acho engraçadas no Enem mesmo, né? Colocaram a culpa do aquecimento global nas vacas. Aí outra pergunta, o que faremos? Culparemos as galinhas, né? Não tem o que fazer, na verdade. Então, como é que o gado, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global? Pela emissão de que tipo? Cara, a criação do gado, a gente lembra que o gado, da sua digestão, tem formação de metano, formação de CH4, e o metano, a gente lembra que é o segundo maior fator de efeito estufa que existe. Então, a alternativa A já está correta. Você mataria essa questão simplesmente pelo tipo de gás que é formado. Não se forma óxido nitroso, que se forma lá nas tempestades, não se forma CFC, que é usado para compressores ou para expansão de alguns polímeros, mais uma vez o óxido nitroso, e não se forma dióxido de enxofre durante o consumo das pastagens, nenhum desses. É só você lembrar que a vaca, quando come, libera metano. E aí, quando a gente acabou essa questão agora, eu queria que a gente parasse para ver algumas questões. Eu sei que chegaram questões aí. Se você ainda tem questão, ainda tem um tempinho, pode mandar a nossa última aula juntos. Se tem alguma dúvida, manda aí para a gente poder responder enquanto tem tempo nessa aula. Qual é a próxima questão? Pergunta vem lá do Polo de Belo Horizonte. Mais uma vez, um abraço para o pessoal de Belo Horizonte, super participativo. Pergunta diz, professor, o consumo de combustíveis fósseis traz impactos ambientais apenas pela intensificação do efeito estufa ou ele também pode causar chuva ácida? Poderia explicar esse fenômeno? Claro que eu posso explicar esse fenômeno. Presta atenção aqui comigo. Os combustíveis fósseis, eles são majoritariamente fontes de carbono, porque são normalmente hidrocarbonetos, né? Carbono e hidrogênio, e a combustão de carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos, dá origem a CO2 e água. Perfeito, né? E esse CO2 vai para a atmosfera, intensifica o efeito estufa, a gente falou isso a aula inteira. Só que normalmente, hidrocarbonetos, quando são formados, eles trazem resíduos de componentes, né? O petróleo, ele não tem só hidrocarbonetos, ele é majoritariamente. Ele tem traços de compostos que têm enxofre e nitrogênio. Quando tem enxofre, ao sofrer a combustão, esse composto que tem enxofre, se ele é um composto carbônico com enxofre, ele dá origem a CO2, a vapor d'água e também dá origem a SOx. Quando eu falo SOx, SO2, SO3. Esses compostos SO2, em especial SO2, que é o gerado em maior proporção, quando vão para a atmosfera, eles são capazes de reagir com oxigênio, dando origem ao SO3. O SO3, que também é um gás de caráter ácido, né? Ele é um anidrido, quando reage com vapor d'água, dá origem a ácido sulfúrico. E esse ácido sulfúrico formado lá em cima, nas nuvens, quando em contato com a água, precipita junto com a chuva e aí dá origem à chuva ácida. Vamos dar uma olhadinha na sequência de reações que acontece aí? Né? Vem aqui para o slide comigo. A gente tem, na queima de combustíveis fósseis, formação de SO2. O SO2 na atmosfera reage com oxigênio, dando origem a SO3. Então, primeira molécula aqui, anidrido sulfuroso. Já é uma substância que reagindo com a água formaria um ácido, mas formaria ácido sulfuroso, que é um ácido fraco. O SO2, ao reagir com oxigênio, dá origem a SO3. SO3 é anidrido sulfúrico. Anidrido sulfúrico, substância essa que ao reagir com a água lá nas nuvens, dá origem a ácido sulfúrico. E aqui o ácido sulfúrico, quando cai sobre a terra na chuva, é o que muda o pH da chuva, deixa a chuva com pH bem baixo, abaixo do pH natural da chuva, que já é levemente ácido. Beleza? Então, são dois fenômenos distintos causados pelos mesmos agentes, né? Que é a combustão dos combustíveis fósseis. Né? A queima dos combustíveis fósseis gera CO2, que tem o seu principal efeito no aquecimento global, e tem combustão de compostos que trazem traços de enxofre, e esse enxofre gera SO2, que por consequência gera ácido sulfúrico. Beleza? Então, sei que tem mais uma pergunta, vamos dar mais uma olhadinha aí. Também pergunta lá de Belo Horizonte, diz,
por que hoje não usamos mais energia solar, substituindo o uso de derivados de petróleo para geração de energia elétrica, né? Então, beleza, em resposta àquilo que eu falei, né, que a gente tem normalmente combustíveis fósseis nas termoelétricas e isso gera energia elétrica, é o fundamento, né? A gente tem sim o uso de energia solar? Tem. Só que hoje a energia solar, ela tem muito mais um uso restrito a pequenas aplicações. Hoje, ou em qualquer época que a gente vai pensar em aplicações de tecnologias alternativas, isso passa por uma fase de pesquisa, por uma fase de implantação, só que tem um fator econômico aí envolvido. Hoje, a energia solar ainda não é economicamente viável, né? A gente tem a produção de energia por várias fontes diferentes e essas fontes, de certa forma, competem economicamente. Se gerar energia por uma via hidrelétrica for mais barato do que gerar por uma via termoelétrica, normalmente o país vai optar por gerar a energia mais barata. Você gasta menos para gerar, você pode cobrar menos da população também. Agora, se a gente começa a usar energia solar hoje, com as tecnologias atuais, talvez a gente tenha energia com um custo excessivamente elevado e, por consequência, talvez seja inviável. Tranquilo? Então, para a gente fechar hoje, eu quero deixar só mais uma questão com você. Vou te dar 2 minutinhos para fazer para a gente poder terminar a aula de hoje, beleza? Então, aí a gente tem a pergunta do Enem de 2006, a segunda pergunta que está na sua ficha. Dá uma olhadinha nela e a gente vai ver juntinhos aí no final. Então, pessoal, questão do Enem também de 2006, tranquila. Volta no enunciado comigo para a gente ver o que a questão diz e poder analisar as alternativas. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI um aumento de temperatura média no planeta entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente, mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas secas, crônicas em outras. E secas, crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento no nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI, primeiro, provocarão redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água? Claro que não. Se você tem menor taxa de evaporação e condensação, você diminui chuva. Isso aqui não, ó. Beleza. A gente tem maior volume, vai ter enchente, vai ter mudança em uma série de processos, né? Segunda, poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico? Opa, cheguei aqui, né? A gente tem aumento de temperatura média, se aumenta a temperatura, você consegue fazer uma vaporização maior da água, um volume maior de água sendo vaporizado, na verdade está causando uma alteração nos processos do ciclo da água. Cheguei aqui, a nossa alternativa correta. Meus queridos, foi uma grande alegria participar desse projeto, ter contato com vocês, receber as perguntas, ouvir de vocês aquilo que vocês pensam sobre as nossas aulas, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Aproveitem e gás total na reta final, porque eu garanto, vocês estão muito bem preparados. Força total no Enem, um grande abraço para vocês e... Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 87. Bom estudo e até a próxima aula!
Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade. www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação. Você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem.
Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas, você tem acesso a apostilas, simulados e exercícios desenvolvidos por quem mais entende do Enem. Conheça a nossa unidade em sua cidade, www.escolasatellite.com.br. Prepare-se com o pré-Enem da Abril Educação, você na universidade dos seus sonhos. A Abril Educação traz para nossa cidade o melhor preparatório para o Enem do país. Pré-Enem, aulas ao vivo e diárias com os melhores professores e especialistas no Enem. Além das aulas,